disse 2 Coríntios 4, 16 a 18. Fiquemos em pé, irmãos, vocês fiquem em pé, vamos ler esse texto da palavra de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Querido Deus, nós precisamos de Ti neste momento. Precisamos, porque só o Teu Espírito Santo que inspirou esta palavra pode trazer entendimento, luz à nossa mente, nosso coração. E também só Ele pode aplicar ao nosso coração esta palavra. E suplicamos isto porque em nós mesmos somos limitados, fracos. Mas glória ao Teu nome, porque o Teu poder, Teu grande poder, se aperfeiçoa em nossas limitações. Age em nossa mente, nosso coração, e leva-nos a uma posição, leva a uma ação, Senhor, que glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Meus queridos, essa palavra para mim é extraordinária. Esse texto é riquíssimo, é algo que transcende até a nossa mente, nossa maneira de viver no nosso cotidiano. A vitória, amados, na vida cristã, independe de dons, de talentos, mas depende de uma perspectiva certa, num fato correto, depende da ressurreição de Cristo. Se nós não tivermos essa perspectiva futura, na qual a ressurreição de Cristo dá a certeza da nossa ressurreição, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Paulo disse isso aos Coríntios quando falou que se nós esperássemos, se ele esperasse em Cristo só para esta vida, seríamos, ele disse, seria mais infelizes dos homens, mais infeliz dos homens. Portanto, nós precisamos ter a perspectiva correta, porque essa perspectiva nos garante a vitória completa, total. Meus queridos, nós vamos falar aqui sobre os contrastes da vida cristã, a vida cristã contrastante. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos isso bem claro aí. Bem diferente mesmo com o padrão humano. Este é o padrão divino para nós sermos realmente felizes. Parece um masoquismo, mas na verdade não, é uma vida que transcende o natural. E nós vamos ligeiramente ver as três coisas baseadas nesse texto que acabamos de ler. Veja no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 16. A expressão paulina aqui é: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. A expressão de Paulo aí mostra aí o contraste. Primeiro contraste que nós podemos ver: o corpo físico
para o espírito renovado. Meus queridos, o corpo físico que Paulo fala aqui, esse homem exterior, em seu estado mortal, em seu estado de organismo físico, este se corrompe a cada dia. Não tenhamos a ideia de corrupção como pecado, mas a corrupção que nós vamos desfalecendo dia após dia, por causa das enfermidades, por causa dos contratempos, por causa de tantas outras coisas. Na expressão paulina, seriam as aflições, as perseguições, os problemas que sobrevieram a ele, e ele mostrava que cada vez mais este corpo que é mortal, esta casa que é temporária, iria desfalecer. Em contrapartida, as aflições não poderiam realmente destruir o espírito. Ele disse que o espírito seria renovado dia após dia. A expressão de Paulo em 2 Coríntios 3,18 é que nós somos transformados de glória em glória até aquele grande dia que Cristo voltará. Então nós precisamos, irmãos, pensar nesse contraste primeiro que nós vemos aqui. Paulo disse: ainda que meu corpo, ainda que o nosso corpo se corrompa, é que o corpo se vai corrompendo dia a dia, não resiste aos ataques. A ciência se esmera, a ciência está desenfreadamente procurando rejuvenescimento, procurando uma forma para que isso não aconteça. Mas mesmo que a ciência encontre algo que não possa ter mais enfermidades, não possa ter mais doenças, infelizmente, e a Bíblia nos mostra que nós encontraremos a morte a si mesmo. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer o quê? Uma só vez. Vindo depois disto o juízo. O homem vai morrer, o nosso corpo vai desfalecer, mas glória ao nome do Senhor, que o nosso espírito se renovará dia após dia, até ser como a imagem de Cristo. E essa é a ideia de Deus. Em 8:29, Paulo mostra isso, que nós seremos, de Romanos, seremos conforme a imagem do seu Filho. E nós precisamos, queridos, já que o homem exterior se corrompe, o interior, através das aflições, através dos problemas, ele se renova. É interessante, amados, que muitas pessoas correm das tribulações, dos problemas, das dificuldades da vida. Mas a palavra nos mostra, o nosso querido Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele disse que tende grande gozo por passar por várias provações. Quando eu ouço uma mãe pedindo paciência com o filho, ou paciência na vida, ela está, em outras palavras, ela está pedindo que venha a tribulação. Porque se Deus ouvir, vai mandar a tribulação, porque a tribulação produz paciência, perseverança. E a perseverança realmente traz a esperança. E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Então esse contraste entre o físico e o espiritual, entre o corpo físico e o espírito renovado, é algo que as aflições, os problemas da vida, as dificuldades, vai surtir efeitos maravilhosos, extraordinários para nós. Por isso que não tenha medo quando vêm as tribulações, não tenha medo quando vêm as provações, as dificuldades. Elas têm que vir. Jesus Cristo: do mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. É tão gostoso passar por tribulação, é tão maravilhoso. Sabe o que acontece? Quando nós passamos tribulações, nós conhecemos mais a Deus. Quando passamos por tribulações, nós podemos ajudar outras pessoas. Quando nós passamos tribulações, nós provamos o Deus que nós temos, que Ele consola em toda tribulação. E com a consolação que nós somos consolados, poderemos consolar outros que estarão passando por tribulação. Ela na verdade, a aflição, na verdade, a tribulação é uma pedagoga, nos ensina, nos leva a um conhecimento mais profundo de Deus. Mas muitas pessoas estão correndo com medo, não querendo a tribulação.
quando Jesus Cristo disse que a tribulação, a aflição é inevitável, porque o seu espírito será extremamente renovado. É por isso que Paulo diz que por isso não desanimamos, porque ele estava de olho na ressurreição de Cristo, algo maior, mais transcendental. Paulo não olhava para as coisas desta vida. Infelizmente, o nosso investimento maior, o nosso investimento forte tem sido nas coisas passageiras, que vamos falar sobre isso. E nós precisamos, irmãos, pensar. Precisamos pensar se nós estamos dando mais valor ao culto ao corpo ou ao espírito. É claro, queridos, a Bíblia nos ensina que nós devemos cuidar do corpo, porque é templo do Espírito Santo. É a maneira visível que você pode mostrar Cristo para as pessoas. Mas esse corpo não deve ser cultuado, mas esse corpo deve glorificar a Deus, porque foste comprado por um bom preço. Glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo para glorificar a Deus, para exaltar o seu nome em todas as coisas. E a maneira que Deus usa é através do seu corpo. A Bíblia diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai que está nos céus. E você tem que cuidar bem do seu corpo, cuidar bem da sua saúde, mas não deve cultuar este corpo. Deve dar valor ao espírito. É este que se renova. Este corpo vai desfalecer, vai virar pó. A Bíblia nos mostra isso. O pó volta ao pó que eu era, e o espírito a Deus que eu deu. Nós teremos um corpo melhor, glorificado. Nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Por isso que você deve, através das dificuldades, através das provações, valorizar o espiritual, valorizar o em seu interior, valorizar aquilo que Deus quer que você valorize. E a expressão paulina de Romanos 12 é que nós apresentemos este corpo. Mas lá mostra um culto por inteiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, uma inteira entrega da vida a Deus. Infelizmente, amada, a agenda do Senhor para as nossas vidas é o restante da nossa vida. Por que não dizer o resto das nossas vidas? Por isso que nós temos que ter o cuidado, buscar o crescimento contínuo. Esse crescimento deve ser de glória em glória, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Nós pegarmos toda e qualquer oportunidade para o crescimento em Jesus Cristo. Olhe uma aflição não como um obstáculo para prosseguir, mas olhe uma aflição como uma oportunidade de glorificar a Deus com o seu corpo e com o seu espírito. Em segundo lugar, amados, deixa a palavra de Deus aberta aí e veja, queridos, o versículo 17. O 4:17. 2 Coríntios 4:17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Acima de toda comparação. Meus queridos, qual é o segundo contraste aqui? A palavra de Deus mostra o presente doloroso versus o futuro glorioso. O crente tem a maior razão de viver aqui, mas ele tem a maior razão porque vai viver na glória para sempre com o Senhor. Uma vez mais aqui, amados, a aflição não é vista como um problema. A aflição não é vista aqui como algo terrível, mas aqui vemos a aflição como um instrumento glorioso para nos levar à eterna glória. E Paulo usa a expressão peso de glória.
tal como o versículo 16, a aflição vai produzir um efeito gigantesco. A aflição pode ser grande, a aflição pode ser pesada, até mesmo sentirmos desesperados, como Paulo no capítulo de 1 Coríntios, no começo da sua vida cristã, ele diz que veio tanta tribulação, tanta provação, tanta dificuldade, que ele desesperou da vida. Mas agora Paulo estava mostrando que a aflição é algo que vai levar a um conhecimento mais profundo, a um peso de glória, a participar realmente das grandezas de Deus. E Paulo mostra aqui um contraste tremendo entre o presente doloroso e o futuro glorioso. Quanto duas coisas, o presente aflitivo e a glória futura, são postas na balança de Deus, o peso de glória sobressai de tal maneira que a aflição é leve, é passageira. Se nós olharmos da perspectiva de Deus, que a aflição é algo maravilhoso, da perspectiva de Deus, que a aflição vai nos levar a algo muito mais glorioso, extraordinário, nós não estaremos mais com tanta ansiedade, com tanta preocupação, desesperado com as perdas da vida, porque nós temos uma cidade celestial. Nós estaremos para sempre com Ele. Nosso lugar não é aqui. Nós viveremos como peregrinos. Sim, nós seremos responsáveis aqui. Nós devemos fazer o melhor aqui, mas com a perspectiva do eterno. Investir no eterno. Investir não nesse presente doloroso, nesse presente que nos traz tantos problemas, dificuldades, com filhos, com pessoas, com entes queridos, com outros inimigos, com o diabo, com o mundo, mas nós teremos um futuro glorioso, certo, prometido por Deus. E só o crente em Jesus Cristo, aquele que recebeu Jesus Cristo, terá este direito, não porque ele mereceu, mas porque Jesus Cristo o escolheu. Nós precisamos, amados, dar essa certeza, ter essa certeza em nossa vida. A aflição é extremamente útil, pois traz extraordinário benefício. Traz extraordinário benefício, não só por aqui, mas benefícios eternos. E, queridos, vamos pensar, onde estamos investindo a nossa vida? No presente? Vem sempre ao meu coração que os pais investem muito, sim, muito, corretamente até, no futuro dos seus filhos por aqui, mas esquece de investir no eterno. Investe no tocante de ser o discipulador do seu filho. Nós estávamos conversando esta semana aqui, que os pais têm que ter a visão disso aí. A visão de realmente colocar o ideal de Deus no coração dos seus filhos. Mas infelizmente até os pais dão um mau testemunho de nem se chegar à casa do pai, e depois quer que os seus filhos sejam pessoas de caráter transformado. Não pode. Está investido só no presente, só por aqui, agora. Por isso que os desastres, as calamidades, as perseguições, outras coisas derrubam os crentes. A Bíblia nos mostra, Jesus Cristo mostra bem claramente que o Filho de Deus, que é aquele que realmente ouve a palavra e as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, as tempestades, as dificuldades, mas permaneceu firme aquela casa. Ao contrário, muitas pessoas estão construindo seus castelos de areia, estão investindo pesado em coisas, estão investindo pesado nas coisas temporais, mas quando vierem os vendavais, os problemas da vida, aquela casa que você está construindo ruirá, porque não está investindo no eterno. E Jesus Cristo, meus queridos, pensa assim também. Veja no capítulo 6, abra a Bíblia Sagrada no capítulo 6 de Mateus. No capítulo 6 de Mateus mostra aí
como Jesus Cristo quer que você invista na vida, nesta vida, onde, como, mesmo que você granjeie as coisas por aqui, o seu retorno, ou melhor, o seu vestimento deve ser no eterno. Olha bem o capítulo 6, a partir do versículo 19. Veja que Jesus Cristo diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? No céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque isso é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos: onde está o meu tesouro? Você não é proibido de crescer materialmente, mas você está investindo em quê nesse crescimento? Olha bem, Jesus Cristo, porque, vamos dizer todos, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Veja, quando os desastres vêm sobre você, quando as perdas vêm sobre você, isso de perdas sentimentais, materiais, qualquer outra coisa, você sente mais do que perdas espirituais? Será que você sente o prazer, por exemplo, como fizeram algumas pessoas, de investir no reino, nos dízimos, nas ofertas? Você tem prazer de realmente acumular tesouros para a eternidade, na pregação do Evangelho, em fazer as coisas para a glória de Deus? Não importa o que aconteça, que venham as perseguições, venham as dificuldades, eu sirvo ao Senhor, Ele é o meu Senhor. Paulo chegou assim e disse: eu estou pronto, não só a ser preso, mas morrer pelo nome de Jesus em Jerusalém. Paulo disse que não tinha nenhuma coisa preciosa nesta vida, contanto que completasse a carreira proposta pelo Senhor, de anunciar o Evangelho. Precisamos, irmãos, investir no eterno. Precisamos investir nessas coisas. Que o seu coração esteja lá na glória celestial. Sim, os seus pés por aqui, agora uns pés formosos, que anunciam a palavra de Deus, mas que o seu coração, a sua mente, esteja pensando em agradar a Deus. Este era o pensamento de Jesus Cristo. Ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Em terceiro lugar, irmãos, voltemos para o capítulo 4 de segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios 4, 18 nos mostra o terceiro contraste da vida cristã, a vida de cristã contrastante. Veja que coisa maravilhosa aqui. No versículo 18, diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são o quê? Temporais, e as coisas que se não veem são eternas. É interessante, amados, que nós nos apegamos em muitas coisas que nós não podemos reter, mas desprezamos tantas coisas que não podemos perder. Já entenderam isso? Já pensou nisso? Você se apega num carro, você se apega em coisas materiais, você se apega nas coisas passageiras, coisas que você não vai reter. Você não vai retê-las de jeito nenhum. Mas nas coisas eternas, a salvação, o ganhar vidas para Cristo, você não se apega. Essas coisas que são eternas, você nunca vai perder. Se você trabalhar para Cristo, ser um servo de Deus autêntico, fazer as coisas para Deus,
para a glorificação de Deus, para a exaltação de Deus. Você receberá, além da salvação, um galardão. Mas nós muitas vezes estamos negligenciando isso. Veja, dê uma olhada no seu tempo. Qual o tempo que você tem gasto com o Senhor? Qual o tempo que você tem gasto em conversa com Ele? Qual o tempo que você gasta em estudar a palavra dEle? Não está lá na palavra de Deus que você será bem-sucedido se a palavra de Deus se a palavra de Deus estiver em 3 lugares na sua vida? Não é lá que mostra isso, que a palavra dele deve estar na sua boca? Não cesse de falar do livro desta lei. Não é lá que está dizendo que antes medita nele dia e noite, a palavra deve estar no seu coração? Não é lá que diz que a palavra de Deus deve fazer parte de toda a sua vida, fazer tudo quanto Ele mandar? E aí então, só então, a Bíblia diz que serás bem-sucedido. Meus queridos, os regenerados possuem um senso de eternidade. Os regenerados possuem esse senso de eternidade colocado por Deus. Mas eu digo também que os que não são dele têm um senso de eternidade, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Só que o senso de eternidade do coração dos escolhidos de Deus é na glória celeste. É estar com Ele. É ver Jesus Cristo como Ele é. É ser semelhante a Ele. Isso é mais glorioso. Isso é extraordinário. Isso deve nos impulsionar a fazer as coisas aqui para agradar a Deus, perdoar os nossos irmãos, perdoar as pessoas, amar as pessoas como a nós mesmos, diz a palavra, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Os nossos propósitos não devem ser propósitos pessoais, mas propósitos que glorifiquem a Deus. Porque o terceiro contraste aqui é coisas visíveis versus coisas invisíveis. Então, os regenerados amados possuem um senso de eternidade. Na verdade, fomos novos nascidos para a eternidade. Não fomos nascidos para estarmos aqui. Nós não fomos nascidos para construir coisas aqui. Nós fomos nascidos para construir um reino. Estamos aqui para construir um reino. A única ideia de Deus para mim e para você é que você esteja aqui pensando em construir para a eternidade. A salvação é gratuita, sim. A salvação ninguém conquista. É um presente de Deus. Essa salvação que é eterna, essa vida eterna nos oferecida, nos foi doada e foi prometida antes da fundação do mundo para a gente. Ela é eterna. Ninguém, não é por mérito humano. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas você, nós não fomos escolhidos pelas obras que nós fazemos, mas nós fomos chamados por Deus, nascidos de novo, para as obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Você tem que pensar nisso. Pensar nas coisas invisíveis, porque são as coisas invisíveis que vão permanecer. Nós podemos perder coisas materiais, e isso não deve nos abalar. O que você deve se entristecer é quando não passa um dia que não ora ao Senhor. Passa um dia que não lê a palavra de Deus. Passa um dia que não evangeliza a alguma pessoa. Passa um dia que não faz um bem a alguma pessoa. Isso você deve se entristecer, porque essas coisas são eternas. Nós falamos em alguma pregação aqui que há 2 coisas, amados, que são eternas nesta vida. Primeiro, são as pessoas. Infelizmente, a maioria das pessoas vão para o inferno, diz a palavra. Mas os escolhidos vão para o céu. É eternidade com Deus ou é eternidade sem Deus? Pessoas são eternas. Essa história que diz por aí
que morreu, acabou tudo, não é verdade nas Escrituras Sagradas. A expressão bíblica, nós podemos citar muitas coisas. Inclusive, Paulo tinha esta certeza. Paulo, no capítulo 5, versículo 1, logo após o 18 aí do capítulo 4, ele tem essa certeza, essa confiança plena, que vai deixar o corpo para estar com quem? Com o Senhor. Imediatamente após a sua morte, ele estaria com o Senhor. Como o nosso querido Estevão disse, quando ele estava sendo apedrejado, entregou o Espírito a quem? A Deus, porque ele viu o Senhor e o Filho à destra do Pai, porque ele tinha esta certeza. Ele tinha um vislumbre, ele tinha uma perspectiva do eterno e não se atrelava às coisas materiais, às coisas passageiras. Deus quer que você ganhe o seu sustento? Sim. Inclusive ele diz isso, que Deus dá força a você para adquirir riquezas. Mas onde você está investindo? No que é visível ou no invisível? Por isso, queridos, nós precisamos nos avaliar. A Bíblia, Paulo mostra aí no capítulo 13 de 2 Coríntios também, versículo 5, examinai-vos se estáis na fé. Vamos examinar. Você está pensando só aqui, que é temporal, que é passageiro, que é visível? As suas ações, as suas reações, as suas palavras são fomentadas pelo visível, pelas circunstâncias, ou pelo Espírito que habita em você, mostrando, começando dentro de você, testificando que você é filho de Deus, testificando que você é propriedade de Deus, até a morada celestial com Ele. Vamos pensar nisso. Quanto mais esse homem espiritual cresce espiritualmente, tanto mais vai ficando impaciente, não se atrela, não se apega às coisas materiais. Mas hoje nós vemos tantas pessoas gastando tanto tempo investindo só no passageiro. É proibido por Deus? Não. Mas infelizmente, as coisas que Paulo dizia que era esterco, os crentes de hoje, materialistas, estão procurando serem vistos pelos homens, estão procurando realmente ter, e esquecendo de ser. Precisamos, amados, viver como estrangeiros aqui, investir pesado no eterno, mesmo que você esteja no visível, mesmo que você esteja vivendo aqui, mas pensando na glória celestial. Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima. Por exemplo, olha uma coisa que você pensa no invisível. Quem vai para o céu aqui? Levanta a mão. Veja que você levantou a mão. Você está pensando o quê? No invisível. Eu não aceito um hino que diz que tem saudade lá do céu. Eu nunca fui lá. Como é que eu posso ter saudade? Mas eu sei que eu vou para lá. Aí você merece, Cláudio? De maneira nenhuma. Mas o Deus que me comprou, me garante que não só me comprou, mas vai levar para lá. E diz mais para mim e para você: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Mas vai ser glorioso, maravilhoso, extraordinário. Se eu morrer, estarei hoje na glória. Se Cristo voltar, eu irei com Ele para a glória. Lá em Campina Grande, para encerrar, as pessoas fazem uma pergunta, uma casca de banana, né? Diz: quando Cristo voltar, você vai ficar contente? Aí ele, com toda a convicção: claro que eu vou ficar contente. Eu não, eu vou contente, porque estarei com Ele para a glória, não ficarei. E é esta certeza que Deus nos dá. Por isso que, amados, não pense nas coisas por aqui.
Vamos pensar nesses três contrastes das Escrituras Sagradas, nesse texto que nos apresenta aqui. Primeiro, a vida cristã contrastante entre o corpo físico e o quê? O espírito renovado. Dê ênfase a isso. O espiritual. Procure Deus, procure estar presente nos cultos, procure evangelizar, procure fazer as coisas eternas para renovar o seu espírito. Se chegar as tribulações, se chegarem as coisas contra você, não importa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Podem nos acusar, podem fazer tudo contra nós, mas é Deus que nos justifica. Quem pode nos condenar? Ninguém. Nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Meus queridos, outro contraste é entre o presente doloroso, aflitivo, cheio de dificuldades e problemas, cansaço, enfado, mas teremos um futuro glorioso, onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza, porque toda lágrima o Senhor enxugará, toda lágrima o Senhor tirará de nós. E por último, essa vida contrastante entre coisas visíveis, temporais e as invisíveis que são eternas. Que você esteja pensando nisso. E só um cristão verdadeiramente regenerado, transformado, novo nascido, não religioso, mas uma pessoa que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vai ter esse futuro maravilhoso, glorioso, sofrendo aqui com dificuldades, mas tendo gozo em cima de tudo isso. Já pensou uma vida dessa? Cheia de problemas, dificuldade, aflições, mas tendo gozo, porque sua cabeça, os seus olhos vislumbram o invisível, e só podemos fazer isso pela fé e a esperança na ressurreição de Cristo, que nos garante a nossa ressurreição e a vida eterna. Amém.